Kimberly Smith é uma mulher que está sempre muito ocupada, já que se trata de uma mãe solteira de 3 filhos. Então, quando ela acordou em uma manhã se sentindo mal, ela sabia que ficar doente não era uma opção que ela podia aceitar facilmente. Mas enquanto ela passava o dia cumprindo suas tarefas, seus sintomas pioraram muito. E quando seu filho voltou para casa depois da escola, tudo o que ela queria era que ele fosse obediente e fizesse o que lhe foi dito para que ela pudesse fazer uma pausa. Mas dessa vez, ele se recusou a ouvi-la. Foi em 2 de março de 2017 que Kimberly acordou com uma dor no peito e com a respiração muito fraca, como se estivesse falhando. Seus membros também estavam enfraquecidos, e ela pensou que os sintomas poderiam estar relacionados a um ataque recente de pneumonia que teve. No entanto, com o filho recém-nascido para cuidar, parar para descansar estava praticamente fora de questão. Isso mesmo. Além da recente pneumonia, Kimberly tinha dado à luz o seu bebê Dylan e passado por uma cesariana apenas algumas semanas antes. Tão convencida de que seus sintomas eram uma combinação da doença com os efeitos da cesariana e com a exaustão de cuidar de um recém-nascido, a mulher de 32 anos esperou que seus 2 filhos mais velhos voltassem da escola para que ela pudesse fazer uma pausa. Qualquer mãe apreciaria um par extra de mãos, e Kimberly tinha sorte que seus filhos mais velhos sabiam disso e fossem crianças bem compreensivas. Camden, de 9 anos em particular, provou ser útil com o recém-nascido, pois ele era capaz de ajudar sua mãe fazendo mamadeiras, por exemplo, para a alimentação do irmãozinho, e ele até trocava fraldas. Mas as habilidades de Camden não estavam apenas em cuidar do seu irmão caçula, já que ele também protegia sua mãe da sua maneira. Então, naquele dia, quando ele voltou para a casa da escola, em Cedar Valley, Washington, ele sabia que algo estava errado. Principalmente depois que todos os sintomas de sua mãe pareciam ficarem piores quanto mais o tempo passava. Kimberly começou a agarrar o peito e sentiu uma dor aguda a cada respiração que ela dava. Embora Camden estivesse profundamente preocupado com ela, a insistente mãe disse que tudo o que ela precisava era de apenas uma soneca. Então, ele pegou o bebê enquanto ela se preparava para dormir. Mas o menino de 9 anos não estava totalmente convencido ao ver a dor que sua mãe estava sentindo. Ele tinha certeza de que ela precisava de ajuda médica. O menino deu o seguinte depoimento ao canal de televisão local, o King 5. Eu disse a ela o que ela realmente precisava era ir para o hospital, mas ela ficava dizendo que só queria ficar em casa descansando. Camden, no entanto, não gostava nada disso e não era comum ele ter conflitos com sua mãe e com as opiniões dela. Ele era um garoto comum que costumava jogar videogame em silêncio com seu irmão mais velho, Bryson, de 12 anos. Ainda quando sua mãe se recusou a obter ajuda, ele tomou medidas drásticas e, em vez de respeitar seus desejos, pela primeira vez, ele escolheu ser desobediente e seguir seus próprios instintos. Camden desafiou sua mãe e disse a ela para entrar no carro e dirigir o mais rápido que pudesse. Ele posteriormente explicou ao canal de TV: "Eu continuei dizendo que a gente precisava ir com o máximo de urgência, então eu apenas fui até o meu quarto, coloquei meus sapatos e casaco e disse a ela que a gente precisava sair o quanto antes." Ficou óbvio para Kimberly que Camden não iria desistir da luta facilmente. Tocada pelo quanto ele se importava com ela, Kimberly ligou para o seu médico para marcar uma consulta, já com a certeza de que tudo não passava de apenas mais uma de suas pneumonias. Mas quando ela descreveu os sintomas, seu médico rapidamente solicitou uma ambulância para sua casa. Kimberly então foi levada às pressas para o hospital local com Camden ao seu lado na ambulância. Depois de ser submetida a todos os tipos de exames, os resultados mostraram que o menino de 9 anos tinha todos os motivos para se preocupar, já que sua mãe foi diagnosticada com embolia pulmonar bilateral, ou, em outras palavras, coágulos de sangue em seus pulmões. Quando os médicos fizeram exames, descobriram que a jovem mãe tinha uma predisposição genética, e durante os procedimentos de cesariana, quando dava à luz ao pequeno Dylan, o procedimento e suas complicações aumentaram os riscos. Sem rodeios, o seu médico foi bem franco e revelou que se ela tivesse tentado dormir como havia planejado, ela poderia nunca mais acordar outra vez. Consequentemente, Kimberly foi internada e passou 7 dias no hospital para que os médicos pudessem monitorar sua condição. Então, quando ela ficou saudável o suficiente, eles permitiram que ela voltasse para casa pelo restante de sua recuperação.
É até desnecessário dizer o quanto a mãe certamente estava grata pela aparente desobediência de seu filho nessa ocasião. Ela explicou esse sentimento ao site fiel.com em abril de 2017. Pensei que talvez seria sábio de minha parte prestar mais atenção na insistência do meu filho em não fazer o que eu queria, e que eu deveria ouvi-lo naquele instante, porque normalmente ele não é uma criança tão persistente. Mas o que fez Camden insistir para que sua mãe fosse ao hospital é que ele sabia que poderia haver algo seriamente errado, pois aconteceu que um dos professores de Camden realmente tiveram uma experiência semelhante. Fitzpatrick, um professor de educação médica na escola elementar Evergreen, uma vez experimentou uma embolia, e ao contar à classe sobre o que havia acontecido, ele descreveu para os seus alunos os sintomas. Ao ser procurado pelo canal, o professor disse que às vezes fica em dúvidas se os seus alunos estão realmente prestando atenção. Mas o caso desse aluno em especial o fez sentir muito bem saber que ele tinha guardado suas palavras. Na verdade, os paramédicos ficaram impressionados com a calma que Camden lidou com o que era, sem dúvida, uma situação assustadora, e notaram quão atencioso ele era com sua mãe. A própria mãe diz que não conseguia entender naquele momento como ele se transformou de tal forma e foi tão desafiador com ela. Um técnico em farmácia disse que tudo que ela precisava era descansar, mas o filho foi contra essa ideia e insistiu tanto que ela procurasse ajuda que até mesmo lágrimas começaram a rolar de seus olhos para que sua mãe prestasse atenção em suas súplicas. Então, ficou óbvio que sim, aquele ato rebelde era simplesmente a demonstração do quanto ele se importa com ela e que ele não queria vê-la em sofrimento. Kimberly está muito ciente de que a história poderia ter tido um final bem diferente. Ela disse na entrevista que se ela tivesse tirado uma soneca naquele dia, havia uma boa chance de ter acontecido um resultado muito diferente. Muito mais triste do que poderiam imaginar. Assim, a mãe de 3 meninos agora precisava apenas de 6 meses para se recuperar e ter de volta sua saúde total. Eu nunca pensei que eu poderia não estar mais aqui, ela escreveu em sua página da internet. Foi a coisa mais assustadora pela qual passei, e o simples pensamento de não estar mais com meus filhos é de cortar o coração. Ao falar da afronta do seu filho naquele dia, Kimberly disse ao canal que ele é definitivamente o seu herói. Eles dizem que sua vida passa diante de seus olhos, e é verdade. Isso faz você olhar para os seus filhos de uma maneira totalmente diferente, ela explicou. Ainda estou ficando com os olhos marejados só de lembrar ou pensar sobre isso, pois isso aquece meu coração ao saber o quanto os meus filhos se importam comigo. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar sua curtida, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para que novas histórias sensacionais como essa cheguem até você. Eu vou ficando por aqui, te encontro em mais uma história sensacional aqui do nosso canal. Forte abraço e até a próxima!